Tenho alegria hoje de ter aqui um convidado especial. Uma salva de palmas para o Felipe Breder, vai ser o pregador hoje à noite. Esse é um jovem pastor, trabalha lá em Campo Grande, na primeira igreja batista, lá naquela cidade. E ele e o seu primo, eu conheço já há alguns anos, né, o Felipe e o Yuri, eles começaram um movimento chamado Escola do Discípulo. Talvez você já viu algum vídeo deles na internet. Eu te desafio a entrar lá, tem um material muito rico, né, de ensino da palavra e tudo gratuito. História do cristianismo, os movimentos da fé. E eles têm um sonho de explanar a Bíblia toda através do YouTube, apresentando ali para quem quer, né, os ensinamentos, capítulo por capítulo. É um comentário bíblico em vídeo, eles estão fazendo isso. E eu fico feliz de tê-lo aqui. Ele estava no acampamento de jovens ministrando para nós e ficou para ministrar no domingo. Meu amigo, que Deus te use poderosamente. É uma satisfação tê-lo aqui. Amém, amém. Graça e paz do Senhor Jesus, amém. Vocês não fazem ideia da honra que é estar aqui. Eu já contei essa história para o pastor Michel. Pela graça de Deus, Ele é o responsável pela minha vida ministerial hoje. No ano de 2009, eu tinha 19 anos de idade, estávamos em um congresso de adolescentes batistas de Minas Gerais, da Juventude Batista Mineira. Pastor Michel pregou nesse retiro, nesse congresso. Eu tinha 19 anos e foi nesse congresso que minha vida foi transformada por meio de um sermão dele em Êxodo capítulo 3. Eu não me esqueço, eu lembro até hoje. Êxodo capítulo 3, a vida e o chamado de Moisés. E foi naquele acampamento que Deus me chamou para o ministério. Então é uma honra muito grande estar aqui. O pastor Michel também pregou no meu culto de ordenação, mesmo que à distância, né? Foi uma mensagem em vídeo. E aí, meus irmãos, eu falei, poxa, é uma honra, eu vou levar a minha Bíblia que eu ganhei no culto de ordenação para usar lá, e quem sabe o pastor Michel assinar também, porque, né, ele não estava presencialmente, mas coloquei minha mochila em cima no avião, a Bíblia estava dentro, algum vazamento de água, não sei se é do ar-condicionado, alguma coisa, encharcou a minha Bíblia, está toda molhada, deixei secando lá no hotel, tomara que seque, vai dar tudo certo. Mas é uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje. O pastor Michel já falou um pouco. Estou ali na primeira igreja batista em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Temos um projeto da Escola do Discípulo, que é o ministério de ensino da nossa igreja. É muito interessante porque nós nunca tivemos pretensão de ser youtubers, gente. Eu sou pastor de igreja, mas nós tivemos uma ideia de gravar algumas aulas que nós tínhamos nos cursos presenciais e colocar no YouTube para servir a própria igreja. A ideia era o seguinte, que quando nós não conseguíssemos dar aula presencial, a gente pediria para os alunos assistirem a aula no YouTube, e quando nós voltássemos não atrapalharia o nosso calendário acadêmico. Foi essa a ideia. Mas aí as pessoas começaram a assistir, que não eram da nossa igreja. E eles começaram a pedir mais conteúdo. Cadê o resto das aulas? Cadê o conteúdo? E nós começamos a investir também no YouTube. Pela graça de Deus, nós temos hoje mais de 500 mil de inscritos lá no canal. Se você tiver curiosidade e quiser acompanhar. O nosso mais recente projeto nós temos alguns projetos no canal, entre eles expor a Bíblia inteira, como o pastor Michel mencionou. Mas o nosso último projeto foi uma série documental sobre apologética, falando sobre a existência de Deus, o conflito entre fé e ciência, a exclusividade do cristianismo. E eu gostaria só de mostrar um trailerzinho para vocês, para que fique a curiosidade, vocês possam conhecer um pouco do nosso trabalho. Eu acho que é o mesmo vídeo que eu passei ontem, então acho que já está pronto aí, né? Será que é plausível acreditar em Deus? Existem evidências que apontam para a sua existência? As pessoas acreditavam que, conforme a ciência fosse trazendo outras respostas acerca da vida e do universo, a necessidade de crer em Deus diminuiria. A ciência hoje em dia sabe muito bem como toda a matéria foi feita. Mas a grande pergunta é, como é que isso tudo começou e por que é que isso é assim, da forma como é? Nós acreditamos em muitas coisas fundacionais para a vida humana e para o funcionamento humano, para as quais não existe uma evidência.
Se a vida não tem sentido e não tem um sentido último, o que isso me cobra? Como isso me cobra viver? Faz sentido que eu tenha filhos? Faz sentido que eu continue vivendo? Se Deus existe, por que o cristianismo seria verdadeiro e as outras religiões seriam falsas? A fé não está num constante conflito com a ciência? Como nós lidamos com o problema do sofrimento? Qual o significado da vida? Essas são as grandes questões que nos assolam, as grandes questões da vida. A mais nova série documental da Escola do Discípulo. Não é em breve não, já está disponível. Se você entrar no canal, já tem os 3 primeiros episódios já estão disponíveis lá. O último episódio será lançado ainda esse mês ou no começo do mês de novembro. Então fiquem atentos. Mas hoje eu gostaria de falar sobre uma oração que Jesus nos ensinou. Na verdade, o primeiro pedido de uma oração que Jesus nos ensinou. Se você quiser abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6... nós temos Jesus ensinando aos discípulos a famosa oração do Pai Nosso. Os discípulos se reúnem com Jesus, ou na verdade Jesus está reunido com os discípulos, e os discípulos pedem para Jesus, nos ensine a orar. E Jesus então ensina esta oração que é tão conhecida de todos nós. O texto diz o seguinte: portanto, orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Todos nós conhecemos essa oração de cor e salteado. Oração que Jesus nos ensinou. O problema é que ela é tão comum, ela se tornou tão familiar a nós, que muitas vezes a gente não presta atenção no tesouro que existe dentro dela, nas coisas que Jesus nos ensina. É uma oração valiosa, tão valiosa e preciosa, que eu a utilizo em todos os meus momentos de oração como um roteiro de oração, porque ela é uma oração completa. Ela é uma oração que começa com louvor, que passa por adoração, por contrição e arrependimento de pecados, por oração comunitária, o pão nosso de cada dia. É uma oração completa. E é uma oração que Jesus nos ensinou com o propósito de que nós a repetíssemos, de que nós a orássemos. Só que ela se tornou tão comum que nós não prestamos muitas vezes atenção nela. E hoje eu gostaria de focar somente na primeira petição. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. É interessante que na oração que Jesus nos ensina, para que seja um hábito em nossas vidas, essa oração começa com louvor, começa com adoração, começa pedindo para que o nome de Deus seja santificado. Não que Deus precise ser mais santificado do que Ele já é, mas é para que nós o reconheçamos que Ele é santo. Começa com louvor. Isso é muito interessante, a forma que Jesus nos instrui a começar as nossas orações, porque muitas vezes, quando nós vamos orar, a gente vai apressadamente para os nossos pedidos. A gente dobra os nossos joelhos e começamos as nossas orações clamando e pedindo. E como diz o Tiago, que escreveu a sua carta no Novo Testamento, muitas vezes nós pedimos mal e não sabemos como pedir. E Jesus nos orienta a começar as nossas orações com louvor, porque é fundamental passar primeiro pelo louvor e adoração, para que o nosso coração seja corrigido e a gente realmente ore da maneira correta. Porque quantas vezes nós vamos apressados para os nossos pedidos, e se você já percebeu, geralmente, as nossas orações são egoístas demais. Vocês já pararam para pensar o quão egoístas são as nossas orações? Senhor, abençoa a minha vida, o meu casamento, as minhas finanças, o meu relacionamento, o meu trabalho, os meus filhos, os meus pais, a minha casa, os meus planos, os meus projetos. Geralmente as nossas orações são muito egoístas.
E Jesus nos ensina a começar com louvor, justamente para que o nosso coração seja corrigido. O louvor nos orienta em como nós oraremos os outros tipos e os outros estilos de oração. Existem muitos tipos de oração: oração de louvor, oração de arrependimento e contrição, de intercessão. E o louvor nos corrige da maneira correta em como nós vamos orar. Eu me lembro de um tempo atrás que eu estava passando por um grande problema na igreja, no ministério, problemas de relacionamento. Isso não existe aqui. Creio que o pastor Michel nunca enfrentou esse tipo de problema. Mas eu lembro que eu estava passando por um problema e todos os dias eu orava, eu clamava: Senhor, me ajuda, resolve o meu problema. E era interessante que quanto mais eu orava pelo meu problema, mais ansioso e mais angustiado eu ficava. Porque parecia que aquilo ia se tornando maior ainda. Não sei se você já passou por uma experiência assim. Quanto mais a gente pede para que Deus nos ajude com o nosso problema, mais ansioso a gente fica com esse problema. E eu estava orando todos os dias. Eu poderia dizer que eu tinha uma vida fiel de oração. Mas eu me lembro de que nessa semana eu passei por uma experiência muito profunda com Deus. O Espírito de Deus me constrangeu. E era como se Ele me dissesse: Felipe, eu estou com saudades de você. E eu estava orando todos os dias. Só que o problema é justamente que as minhas orações eram tão somente chegar diante de Deus e pedir para que Ele resolvesse os meus problemas. E essa foi uma experiência tão forte que transformou por completo a minha vida de oração até hoje. Transformou a maneira como eu entro na presença de Deus e me dirijo a Ele. E o louvor começou a ter outro significado para mim. Porque quando nós começamos as nossas orações com louvor, os nossos corações são corrigidos. E eu me lembro que naquela semana eu disse: Senhor, me perdoa. Eu não quero mais pedir nada. Eu vou apenas louvá-lo, louvá-lo, louvá-lo. E eu passei uma semana com orações apenas de louvor, adoração, aclamação. E o meu coração foi ficando numa paz, aquela paz que excede todo o entendimento, que Paulo diz que nós alcançaríamos em Cristo Jesus. Os meus problemas não desapareceram imediatamente, mas aquilo não tirava mais o meu sono. Por isso que Jesus nos ensina a começar as nossas orações com louvor. Por essa razão, hoje eu gostaria de trazer 3 razões, 3 motivos do porquê o louvor é fundamental na nossa vida de oração. Por que Jesus nos ensina a começar as nossas orações com louvor e terminar as nossas orações com louvor? Porque a oração do Pai Nosso também termina com louvor. Pois teu é o reino, a glória para todo e sempre. Amém. Em primeiro lugar, a oração o louvor é fundamental nas nossas orações, porque louvar a Deus é o propósito para o qual nós fomos criados. Foi para isso que nós fomos feitos. Muitos hoje ficam angustiados em busca de uma resposta para a grande questão da vida: qual é o propósito da minha vida? Para que eu fui criado? Qual é a razão? Por que eu estou aqui na terra? E muitas pessoas ficam tremendamente ansiosas e angustiadas em busca dessa resposta. E a Bíblia nos traz uma clara revelação de que todos nós fomos criados para louvá-lo. Você foi criado para a glória de Deus, para prestar louvor ao Senhor. Como diz o Catecismo Maior de Westminster, que é uma confissão de fé presbiteriana, mas ela é muito preciosa e começa dizendo que o fim principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Foi para isso que você foi criado. Essa é a razão da sua vida: glorificar a Deus. E quando nós glorificamos a Deus, nós encontramos deleite, alegria, significado. Na verdade, se a razão pela qual nós fomos criados é louvar, isso significa que nós nunca encontraremos plena satisfação se nós não o louvarmos. Se nós não o louvarmos, nós não encontraremos alegria. Porque como o próprio apóstolo Paulo nos disse em Romanos, que todas as coisas foram feitas por Ele, dele, por meio dele, e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para todo e sempre. Amém. Todas as coisas foram criadas para glorificar a Deus, exaltar ao Senhor. Você foi criado para a glória de Deus e para louvá-lo. Essa é a razão última e o propósito último da sua vida.
Por essa razão é que o louvor é tão essencial. Nossa alegria nunca será completa enquanto nós não o louvarmos. É interessante que o C.S. Lewis foi um crítico literário, professor em Oxford, em Cambridge também. Ele era ateu, depois se converteu ao cristianismo. Foi o autor de As Crônicas de Nárnia e muitos outros livros importantes. Ele disse que na época que ele era ateu, ele achava estranha a ideia de um Deus que pedia o tempo todo para que o louvassem. Ele achava isso muito estranho, porque imagine só uma pessoa que diga para você: me louvem, eu preciso ser louvado, eu preciso ser elogiado o tempo todo. Seria muito estranho conhecer alguém assim, não é? E ele tinha uma crise no coração dele, porque ele achava que Deus era carente demais. Do tipo, que ser é esse que pede para que o elogiem o tempo todo? Ele não conseguia entender o significado disso, até que ele se converteu ao cristianismo. E quando ele se converteu, ele entendeu que quando se trata de uma outra pessoa, realmente isso é muito estranho. Mas quando nós falamos de quem nos criou e para o que nós fomos criados, isso faz todo sentido. Você já percebeu que nós temos a necessidade de louvar aquilo que nós amamos? Nós temos a necessidade de elogiar as coisas que a gente gosta. Você já gostou muito de um livro e você chegou e emprestou para uma pessoa e falou: cara, você precisa ler esse livro. E aí quando você empresta esse livro para a pessoa, você fala: e aí, tá gostando? Tá gostando? Já chegou naquela parte? O que você está achando? Parece que a nossa alegria não é completa enquanto a gente não elogia aquele livro para aquela pessoa. Ou quando a gente assiste um vídeo que é muito legal e a gente manda para a pessoa, né? E você fica esperando que ela dê risada na mesma hora que você deu. Você assim: e aí, gostou? E se a pessoa não gostar daquele vídeo, você fica decepcionado. A gente tem a necessidade de elogiar e louvar as coisas que nós amamos. Nós temos necessidade de dizer com as palavras, exaltar a beleza daquilo que nós vemos. E parece que a nossa alegria não é completa enquanto a gente não fizer isso. Eu sou fã de filmes de fantasia, livros e filmes de fantasia, de super-heróis, essas coisas. E eu me lembro quando estreou o filme Vingadores Ultimato. Eu gosto dessas coisas. E eu me lembro quando estreou o filme Vingadores Ultimato, filme de super-herói, e eu fui na pré-estreia, meia-noite. A galera toda fantasiada. Eu não chego nesse nível, gente, eu não fui fantasiado. Mas a galera toda fantasiada de super-herói, parecia um estádio, a galera vibrava no cinema. E eu assisti aquele filme, eu saí do cinema, assim, encantado. E eu tinha uma necessidade de falar bem do filme para as pessoas. O problema é que eu fui na pré-estreia, meia-noite, e ninguém tinha assistido o filme, então eu não podia dar spoiler, né? E eu ficava angustiado, porque eu queria conversar com os meus amigos sobre aquele filme. Porque eu não sei se você já percebeu, nós temos a necessidade de louvar aquilo que nós amamos, aquilo que nós gostamos. E parece que a nossa alegria não é completa enquanto a gente não louva. E o C.S. Lewis, ele entendeu isso e ele disse: olha, eu penso que precisamos louvar aquilo de que gostamos, porque o louvor não se limita apenas a expressar o nosso prazer, mas também o completa. É a sua consumação determinada. Não é por cortesia que o tempo todo os amantes enaltecem a beleza um do outro. O deleite não é completo até ser expresso. O que ele está dizendo é o seguinte: sabe quando você diz para a pessoa que você ama: eu te amo? Quando nós falamos eu te amo para uma pessoa amada, nós não falamos simplesmente para elogiá-la ou para que ela tenha prazer. É que parece que nós não temos prazer enquanto a gente não disser eu te amo. Quando nós dizemos eu te amo, a nossa alegria está sendo completa. E a nossa alegria não é completa enquanto a gente não expressa com as nossas palavras eu te amo. Se isso funciona com os nossos relacionamentos uns com os outros, quem dirá com o Senhor? Se nós fomos criados para louvá-lo, a nossa alegria não será completa enquanto nós não o louvarmos. Porque essa é a razão pela qual você foi criado. E se você foi criado para louvar, a alegria será encontrada no meio do louvor. Por isso que Jesus nos ensina a começar as nossas orações com louvor. Em segundo lugar, o louvor é fundamental em nossas orações, porque ele corrige o nosso coração. Ele mostra quem Deus é e quem nós somos. O louvor é primordial nas nossas orações, porque quando nós o louvamos, é como se pintássemos um quadro do Evangelho na nossa frente. A glória de Deus é descortinada, e nós entramos diante da santidade de Deus, e reconhecemos que Ele é grande e eu não. E reconhecemos que Ele é santo e eu não. E que nós é que somos carentes da sua beleza, da sua bondade e do seu poder. O louvor, ele é fundamental, porque
Ele nos lembra quem nós somos e que nós somos pecadores. Por isso que é importante louvar. Talvez você já tenha ouvido alguém te dizer que para orar, talvez você já tenha tido essa dúvida, como que eu faço para ter uma vida de oração? Talvez você já tenha ouvido alguém dizer algo parecido, diga apenas aquilo que você sente, aquilo que está no seu coração. Eu entendo isso, realmente, no sentido de que nós precisamos ser completamente transparentes. Mas nós não podemos simplesmente dizer aquilo que está no nosso coração, porque muitas vezes o nosso coração é enganoso demais. E o nosso coração pede coisas mesquinhas demais. E muitas vezes nós oramos de uma forma equivocada. E o louvor, ele é fundamental, porque ele corrige o nosso coração. Ele mostra quem Deus é e quem nós somos. Ele nos coloca no lugar correto. Ele corrige a nossa oração. Ele corrige os nossos pedidos. O louvor, ele é fundamental, porque ele coloca os nossos amores em ordem. Em toda a Bíblia, quando as pessoas se encontraram com a glória do Senhor, ou com a presença do Senhor, elas imediatamente entenderam quem elas eram, diante do Senhor. Quando Deus se revela a Isaías, e Isaías tem ele vê a glória do Senhor. Quando Isaías percebe diante de quem ele está, ele diz lá no capítulo 6, no versículo 5, ai de mim, eu estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Eu vou morrer. A sensação de Isaías é que ele era pecador. O apóstolo Pedro, da mesma forma, quando Pedro se encontrou com Jesus e ele estava no barco e Jesus realiza a pesca maravilhosa, no momento que Pedro percebe diante de quem ele está, ele diz, Senhor, se afaste de mim, porque eu sou um pecador. É isso que o louvor faz, ele corrige o nosso coração. Ele mostra que nós somos pecadores e precisamos nos arrepender. Porque o nosso maior problema, meus irmãos, é que os nossos amores estão todos fora de ordem, desordenados. Quantos aqui amam a Deus? Amém. Eu não tenho dúvida que todo mundo aqui ama a Deus. O problema não é esse. O problema é que muitas vezes nós amamos a Deus muito pouco em relação a outros amores. E o louvor tem o poder de colocar o nosso coração no lugar certo. De saber diante de quem nós estamos. E de quem nós podemos depender. O nosso coração é corrigido. Os nossos amores são reordenados. Alguns meses atrás, eu passei por um dia muito difícil. Alguém aqui já viveu aquele dia difícil? Isso faz parte da vida. Eu vivi um dia muito difícil. Eu estava com raiva, indignado. E eu estava dirigindo a caminho de casa e eu estava dizendo, Senhor, hoje o Senhor vai me ouvir. Hoje eu vou abrir meu coração. Hoje o Senhor vai me ouvir. E eu me lembro que eu cheguei em casa, fui ter um tempo de oração. Só como eu falei com vocês, eu aprendi na minha vida a utilizar a oração do Pai Nosso como um modelo de oração. Então eu sempre uso a oração do Pai Nosso como um roteiro. Então eu começo as minhas orações não com os meus pedidos. Eu começo as minhas orações com louvor. E no momento que eu louvava, eu comecei a louvar o Senhor. Senhor, eu estou com raiva, mas o Senhor é grandioso, o Senhor é maravilhoso. O Senhor me criou, a sua imagem, a sua semelhança, morreu na cruz por mim, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu comecei a louvar, e louvar, e louvar, e quanto mais eu louvava, mais constrangido eu ficava, a tal ponto que os pedidos que eu iria fazer, eu não tinha mais coragem de fazer. E eu disse, Senhor, me perdoa, porque eu iria dizer coisas e pedir coisas que eu tenho vergonha agora de dizer. Porque quando nós entramos na presença de Deus e o louvamos, o louvor, como eu já disse, é como se nós pintássemos um quadro na nossa frente, revelássemos a glória de Deus. E quando nós estamos diante da presença de Deus, conscientes de que Ele é todo poderoso, Senhor do universo, de que Ele tem domínio de todas as coisas, nós ficamos envergonhados e os nossos pedidos são corrigidos. Eu disse, Senhor, eu não tenho mais coragem de pedir o que eu queria pedir. E o nosso coração é transformado para que a gente passe a desejar aquilo que Ele deseja. E aí a nossa oração é corrigida para que nós peçamos aquilo que Ele quer que a gente peça. Esse é o maior poder da oração, transformar a nós mesmos, transformar o nosso próprio coração.
E a oração, o louvor, tem o poder de corrigir os nossos amores, porque foi para isso que nós fomos criados, e o nosso coração estará inquieto e insatisfeito enquanto nós não o louvarmos. O louvor corrige a nossa imaginação e os nossos desejos. Nós somos movidos não pelo que nós sabemos, mas pelo que nós desejamos. O James Smith fala sobre isso no livro dele, Você é Aquilo que Ama, e outros livros também, que nós não somos movidos pelo que nós sabemos, nós somos movidos pelo que nós amamos, pelo que nós desejamos. Quer ver um exemplo disso? Quantos aqui sabem que fazer exercício físico todos os dias é essencial para a saúde? Todo mundo sabe disso. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Quantos aqui fazem exercício físico todos os dias? Diminuiu bastante. Por quê? Nós não somos movidos pelo que a gente sabe. Nós somos movidos pelos nossos desejos. O nosso coração, a nossa imaginação precisa ser capturada. O processo de discipulado, o processo de evangelizar alguém, não é simplesmente dizer não é simplesmente saber o que Deus quer, mas é passar a desejar as coisas que Deus deseja. Isso é o processo do discipulado. A nossa imaginação, os nossos desejos precisam ser capturados. E como é que a gente consegue fazer com que o nosso coração deseje ao Senhor? Como que nós conseguimos fazer que as nossas emoções sejam voltadas ao Senhor? Porque não é fácil controlar os nossos desejos e as nossas emoções. Vocês já perceberam disso? Aquele dia que você está muito triste. Nossa, eu estou num dia triste, uma tristeza tão grande. E alguém chega para você e fala: olha, não fica assim não, fica bem. E você diz: poxa, obrigado, agora que você disse isso, está tudo bem. A gente não consegue controlar as nossas emoções com tanta facilidade. A gente não consegue controlar os nossos desejos com tanta facilidade. Nesse sentido, eu creio que o louvor, ele tem o poder de capturar a nossa imaginação e o nosso coração, para que a gente passe a desejar as coisas que Deus deseja. Por isso o louvor é tão fundamental. O louvor consegue trabalhar não só o que a gente sabe, mas consegue trabalhar os nossos desejos, o nosso coração. Por isso Jesus nos ensina a começar as nossas orações com louvor, porque o louvor realmente corrige a nossa imaginação e corrige os nossos afetos. Portanto, o louvor, ele é fundamental, porque esse é o propósito para o qual nós fomos criados. O louvor, ele é fundamental, porque ele corrige o nosso coração. E em terceiro lugar, o louvor é fundamental, porque ele fortalece a nossa fé. O louvor fortalece a nossa fé em meio a um mundo de sofrimento e luta que nós vivemos. O louvor é fundamental para nós enfrentarmos a vida. Porque o próprio Jesus nos alertou que neste mundo nós teríamos aflições. O próprio apóstolo nos disse em sua carta de Tiago que nós deveríamos nos alegrar por passar pelas mais diversas tribulações. Como que nós podemos enfrentar as tribulações, as dificuldades da vida, o sofrimento que nos assola? O louvor fortalece a nossa fé para que nós possamos enfrentar o sofrimento. Porque inevitavelmente nós vamos sofrer neste mundo. Faz parte da vida cristã. Se você nunca enfrentou um grande sofrimento na sua vida, se prepare, porque uma hora ou outra ele vai chegar. O Tim Keller falava sobre isso, tem um livro dele excelente, que é Caminhando com Deus em Meio à Dor e Sofrimento, e ele disse o seguinte: olha, todos nós passaremos por algum sofrimento terrível na nossa vida, terrível mesmo. Ou você já passou por isso, ou você está passando por isso, e se você nunca passou por isso, é o tempo de se preparar, porque um dia nós enfrentaremos esse tipo de dor. Qualquer momento nós perderemos entes queridos, pessoas. O sofrimento, infelizmente, faz parte da vida cristã. Mas como que nós podemos fortalecer a nossa fé e não enfraquecer quando nós passamos por esses problemas e por esses sofrimentos? Porque diante da dor, diante do sofrimento, nós temos duas alternativas. Ou nós nos afastamos, nos apostatamos, reclamamos com Deus, julgamos a Deus,
ou nós o louvamos em meio à dor. E quando nós o louvamos, não importam as circunstâncias, nossa fé é fortalecida. Eu me lembro quando, há alguns anos atrás, eu passei por um terrível sofrimento, por uma terrível dor. Sabe quando todos os seus sonhos e seus projetos desmoronam da noite para o dia? Eu me lembro que eu passei 6 meses da minha vida mal, sofrendo. Foi assim, dias difíceis. Como eu disse, todos nós um dia vamos enfrentar esse tipo de coisa. Eu estava passando por um tempo tão difícil na minha vida que quando eu chegava na igreja e as pessoas chegavam para conversar, Felipe, Deus está no domínio de tudo, Deus está no controle de todas as coisas. O meu desejo era sumir daquele lugar, que as pessoas desaparecessem na minha frente. Eram irmãos queridos, mas naquele momento eu estava sofrendo. E certo dia eu comecei a buscar materiais que me ajudassem, porque eu sou uma pessoa mais introvertida e eu sou uma pessoa muito racional. Então, muita gente quando está sofrendo aqui vai para buscar algumas coisas emotivas, como louvar, cantar músicas, esse tipo de coisa. Quando eu estava sofrendo, eu mergulhei em livros de teologia e filosofia sobre o problema do sofrimento no mundo. Porque eu sou uma pessoa mais intelectual nesse sentido. E aí eu encontrei essa preciosidade, que é esse livro que eu mencionei do Tim Keller, Caminhando com Deus em Meio à Dor e Sofrimento, que ele faz ele traz alguns argumentos teológicos sobre o problema do sofrimento no mundo, mas ele fala também como nós enfrentamos o sofrimento na prática, e foi nesse livro que ele falou do poder do louvor para que a nossa fé fosse fortalecida no meio da dor. Aquilo entrou no meu coração como uma flecha, e eu disse, Senhor, eu preciso louvá-lo. Eu não entendo o que está acontecendo na minha vida, mas eu creio que o Senhor é dono de tudo. Que o Senhor é poderoso, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor me criou e me ama, e naquela cruz o Senhor me adotou como filho, e que no Senhor eu encontro plena satisfação. E eu passei a ter hábito de louvar ao Senhor, e enquanto eu o louvava, era como se o chão fosse voltando debaixo dos meus pés outra vez. E aquilo me fortaleceu para continuar com o Senhor. O louvor possui o poder de fortalecer a nossa fé. O livro dos Salmos é maravilhoso. E o que nós encontramos nos Salmos são cânticos e orações. E muitas das orações que nós encontramos no livro dos Salmos são orações de lamento, são orações de dor, são orações de sofrimento. Se você já teve a curiosidade de ler o livro de Salmos, você percebeu que isso é comum. Muitas pessoas sofrem e fazem as suas orações de sofrimento no livro dos Salmos. Um exemplo disso é o Salmo 88. O Salmo 88 começa com uma pessoa em sofrimento e termina pior ainda. Parece que não há esperança. Parece até que o autor do Salmo 88 terminou o livro e foi se matar. Claro que ele não fez isso, mas você vê que é lamento puro. Só que é interessante que mesmo o livro do Salmo, sendo um livro cheio de lamento, cheio de sofrimento, ele termina com um grande hino de louvor. O último salmo do Saltério, ele é maravilhoso. Que mesmo depois de tanta dor, mesmo depois de tanto lamento, mesmo depois de tanto sofrimento, o último salmo, o Salmo 150 declara: aleluia, louvem a Deus no seu santuário, louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder, louvem-nos pelos seus poderosos feitos, louvem-no segundo a sua imensa grandeza, louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com harpas e liras, louvem-no com tamboris em danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. No final de todas as coisas, as nossas orações terminarão com louvor. O Eugene Peterson, falando sobre isso, ele disse: toda oração genuína, quando nela nos empenhamos tempo suficiente, transforma-se em louvor. Qualquer oração, por mais desesperada que seja o seu motivo, por mais enfurecidas e temíveis as experiências que atravessa, acaba em louvor. Nem sempre ela chega a esse ponto de uma forma rápida ou fácil. A jornada pode ser de uma vida inteira, mas o fim é sempre louvor. Há insinuações disso em todo o livro de Salmos. Com não pouca frequência, o louvor brota, mesmo em meio a um terrível lamento, desafiando toda a lógica e sem fazer qualquer transição.
Não importa, meu irmão, quanto a gente sofra, não importa quanto nós tenhamos dúvidas ou questionamos a Deus sobre por que nós estamos enfrentando aquele problema, no final das contas, se nós perseverarmos em oração, elas terminarão em louvor. Portanto, o louvor é tão fundamental, porque ele fortalece a nossa fé. Meu conselho a você é que quando você for orar, e tirar o seu tempo de oração hoje à noite antes de dormir, amanhã pela manhã quando você acordar, não vá apressadamente para os seus pedidos. Não é que isso seja errado, claro que muitas vezes a gente ora e já vai direto para algum pedido, mas quando você for ter seu tempo sozinho com o Senhor, não vá apressadamente para os seus pedidos. Louve, não só com músicas e cânticos, que é maravilhoso, mas com as suas palavras. Tenha tempo de qualidade de louvor. Na verdade, você vai perceber que quanto mais você o louva, mais aqueles pedidos que você iria fazer serão transformados. E nós passaremos a pedir aquilo que Deus deseja que a gente peça. Nós passaremos a desejar aquilo que Deus deseja. Esse é o poder do louvor. Por isso que nós precisamos louvá-lo. E é por essa razão que eu quero convidar a igreja para que se coloque em pé. E depois de uma palavra como essa, qual é a melhor maneira de nós terminarmos? Louvando ao nosso Senhor. Então louve com todo o seu coração, com toda a alegria. Louve, porque essa é a razão pela qual você foi criado. Louve, porque o louvor corrige o nosso coração. Louve, porque o louvor fortalece a nossa fé. No meio de uma reunião de adoração de jovens que eu me converti, porque eu ficava olhando para as pessoas cantando e elas pareciam que estavam em outro lugar, levantando as mãos. E eu falei, eu quero ter um relacionamento com Deus assim. Eu quero sentir isso que eles estão sentindo. Talvez você já repetiu a oração do Pai Nosso várias vezes, e ela é algo que flui mecânico. Você repete, mas talvez você não sentiu Deus perto. Porque para sentir Deus perto da gente, a gente tem que tomar uma decisão que vai além de uma oração repetida. É quando a gente entende que o louvor maior que podemos expressar a Deus é entregar na nossa vida tudo que temos na mão dele e dizer: Tu és o Senhor da minha vida. E quando a gente toma essa decisão, o Espírito é derramado no nosso coração. E aí nos tornamos morada de Deus, casa de Deus, uma vida dedicada para o louvor e glória do Senhor. Talvez você viu a gente cantando, ouviu as músicas, olhou para o lado, viu pessoas adorando a Deus e disse: eu quero ter um relacionamento com Jesus assim. Eu gostaria de conhecê-lo desta maneira. Talvez ouvindo essa palavra você entendeu que a sua vida precisa ser dedicada ao Senhor, com uma expressão de louvor. O que você faz, tudo o que fizeres, façam como para o Senhor e não para os homens. Sabe, quando a gente entende esses valores do reino, tudo muda, a nossa vida se torna algo diferente. E hoje eu queria te dar a oportunidade de ter um encontro com Jesus que vai transformar a tua história. Se hoje você está aqui e está dizendo: eu quero conhecer Jesus dessa maneira. Eu ouvi os louvores, eu ouvi a mensagem e eu quero orar desse jeito, eu quero conhecer Jesus desse jeito, eu quero entregar minha vida para o louvor dele, que ele se agrade de mim. Aonde você está? Levante sua mão bem alto. Tem alguém que quer tomar essa decisão? Deus te abençoe. Lá atrás, mais alguém? Levanta a mão bem alto. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém? Dá um aceno assim, bem alto para eu ver. Isso.
Deus te abençoe, meu amigo. Mais alguém? Deus te abençoe, querida. Mais alguém? Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe. Mais alguém? Lá na galeria, Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Lá atrás, Deus abençoe. Deus abençoe aqui na frente. Mais alguém lá na galeria, no fundo lá, Deus te abençoe. Mais alguém hoje quer tomar essa decisão? Deus te abençoe, meu amigo. Mais alguém? Levanta a mão bem alto. Hoje Jesus vai marcar a sua vida com o poder e com a graça dele. Ele vai fazer morada no seu coração. Amém? Você levantou sua mão, agora ora comigo assim, repete assim: Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida nas tuas mãos. Que o teu amor, que a tua graça, que a tua presença me acompanhe em todos os dias da minha vida. Que o Senhor se revele a mim, em nome de Jesus. Deixa eu orar. Pai, derrama o teu Espírito agora. Sela a vida desses irmãos que estenderam as suas mãos com o teu Espírito. Aqueles que estão voltando para os caminhos do Senhor, que hoje recebam essa marca maravilhosa da tua graça. Que um tempo novo se estabeleça na vida dos teus servos. Acompanha, Deus, derrama graça, leva, Deus, eles no lugar do teu propósito, que eles possam ver a vida sendo uma expressão de fato de louvor a Deus. Marca pessoas hoje com a tua graça. Obrigado, Pai, porque podemos te adorar de todo o coração. Recebe o nosso louvor hoje aqui, em nome de Jesus. Estende suas mãos para o céu assim, declare isso. Só não há outro, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que privilégio. Louve ao Senhor todo o tempo. Essa semana, coloca o louvor já quando você sai para trabalhar, quando você acorda cedo de manhã. Deus vai te abençoar. Amanhã nós temos a conferência de oração. Quem quiser, venha. Vai ser um tempo maravilhoso aqui. E você não pode perder. Nós vamos falar sobre vivendo no sobrenatural. Vou estar ministrando amanhã aqui. Venha, participe. Eu tenho certeza que Deus vai se revelar a você também. Vamos orar para encerrar? Você que veio, você que tomou a tua decisão hoje e quer fazer parte da igreja, vem aqui no final. A gente está entregando um convite para você participar de um café na terça e no sábado, tá certo? E a gente quer explicar para você como significa, o que significa andar com Jesus, quais são os próximos passos. Então passa aqui, pega com a gente esse convite aqui na frente. Os pastores vão estar aqui na frente, você pode pegar e vai ser um tempo abençoado. Se quiser uma oração também, venha. Nós queremos orar por você, te ajudar na caminhada da fé. Que Deus te dê graça em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra boa. Obrigado, Deus. O louvor ao Senhor, o relacionamento contigo, ele nos leva a realidades que não imaginamos. Eu quero pedir que possamos, sim, Deus, esta semana encher as taças de adoração, Pai. Que o Senhor possa se agradar de nós, enquanto te bendizemos, te exaltamos, vivemos, fazemos as coisas. Que o Senhor possa sim receber uma oferta agradável a cada dia de louvor de cada um de nós. Que essa palavra que ouvimos, Pai, ela frutifique em nossas vidas
e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Teu Espírito repousem sobre o Teu povo aqui presente, sobre a Tua igreja espalhada pelos cantos da terra. Faz assim, Pai, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Vai na graça de Jesus. Uma semana linda para você.